Fala galera, boa noite. Bom, tô gravando um vídeo aqui, faz tempo que eu não gravo esse vídeo. Análise de papéis para semana, né, que eu chamo. Na verdade é uma análise pelo gráfico semanal de alguns ativos aí que vem me chamando a atenção e tal. E postei tanto no Telegram quanto no Instagram pedindo se alguém quisesse que eu desse uma olhada em algum ativo para me avisar. Não deu muito tempo, acabei mandando em cima da hora aí, mas tudo bem. Vamos lá para o vídeo não ficar tão extenso, porque tem bastante coisa até. Bom, primeiro pegar o Ibov aqui. O Ibov vem se mantendo acima da média de 200 no semanal. A gente está vendo aqui, deixou um candle bem interessante, bem defensivo. É verdade que nessas duas últimas semanas aí a gente não teve tanto volume, né? Mas ainda assim, bem interessante. A primeira semana do ano aqui deixando um candle legal acima da 200. A gente vê que as médias, tanto a 9, a 21 e a 200 estão cada vez mais próximas. E isso muitas vezes indica para a gente algum movimento explosivo para algum dos lados. Beleza? É o que a gente tem por enquanto, nada demais, então vamos acompanhar. O dólar continua lateral já há muito tempo, acho que desde agosto do ano passado. Então também se aproxima da média de 200, chega nesse ponto aqui dos 5,160 e volta a subir, veio testar essas máximas aqui e também não conseguiu passar, deixou um candle bem legal. Também quem sabe fura esse 5,160 aí e vem buscar próximo da região dos 5.000. Beleza? Bom, vamos lá. A gente tem, que eu separei aqui, tá nessa listinha todos esses papéis, tá? Tem inclusive ações lá dos Estados Unidos pra gente dar uma olhada. Bom, Ciel, na verdade, eu tô com vários fibos aqui, né? Em Ciel a gente vem acompanhando pelo gráfico diário, mas o que me chama atenção em Ciel é o seguinte, ó. Deixou um topo duplo com divergência baixista, né? No semanal, isso aqui é gráfico semanal, tá? O S aqui por isso. E agora voltou para testar uma região que a gente pode considerar como uma resistência e nessa semana deixou sim um ponto aí, uma formação de topo na verdade. Então, perdendo a mínima dessa semana, pode startar aí, já que já confirmou um padrãozinho de reversão que é o topo duplo, pode startar uma queda mais acentuada. A gente tem pontos de suporte no semanal nesses 4,40, 4,30. Se perder, aí sim abre um bom espaço para cair. Eu não venderia, para ser bem sincero, mas assim, só estou mostrando no gráfico que a gente está vendo, tá? CPFL, um padrão muito semelhante ao de Ciel, apesar das empresas não terem nada a ver uma com a outra, mas também, ó, formou um topo duplo aqui, veio testar essa mínima, agora está deixando esse topo, aí acabou, aliás, né, acabou voltando, deixando mais um topo, e agora deixando um sinalzinho de topo no semanal aqui, depois de ter feito um movimento já perigoso, né, para manutenção da tendência de alta. Então, se confirmar isso, ó, teria aí na faixa de uns 6,1% de risco. Na mínima aqui da semana lá, dia 12 de dezembro, daria 1 para 1 por ali. E aí, quem sabe, vem buscar a média de 200, se aproximando até de 3 para 1 pelo semanal. Tá? Eletrobras, o que me chamou a atenção, na verdade, está numa região aqui de suporte, tentou cair essa semana, fechou quase um doji, e isso pode indicar para a gente poderia jogar para o semanal, para o diário, aliás, desculpa, para tentar buscar alguma coisa aqui pelo diário. Não tem nada por enquanto, mas é uma ação para a gente ficar de olho, porque esse candle que deixou no semanal aí, tentando perder a região de suporte e basicamente fechando nela, abre aí para a gente uma possibilidade de tentar um repique ao longo da semana. Tá? Magalu também, ó, fez um movimento interessante, veio buscar uma região aqui de suporte, formou fundo nessa semana, já tinha feito na semana passada, essa também não desconfigurou e também não confirmou, o que aconteceria só acima dos 2,77. Então 2,78 aqui seria a confirmação desse fundo, né? O problema é assim, é aquela história, né? Esses papéis tem uma porcentagem muito grande, ó, daria 16% de risco. A primeira resistência com uns 9% aqui, não é tão simples, mas se a gente for pensar, a primeira resistência mais forte, ó, tá lá com uns 38, 39%, que basicamente é esse fundo aqui do pivô de baixa no semanal, ó,
pivôzinho de baixa do semanal. Isso aqui seria a resistência mais forte e nesse momento a gente tem a média de 21 e o stop ATR na mesma região. Então é uma ação para ficar de olho nessa semana também. Marfrig, ó, por outro lado, já vem de tendência de baixa. Olha que técnico isso aqui, ó. Bateu no fundo, no último fundo deixado, né, pelo semanal. Também nessa semana deixou um sinalzinho de topo aqui. Seria a perda do 7,97, né? A confirmação desse padrão. Tem aí, a gente está falando na faixa de uns 10% de risco, mas ó, até o primeiro alvo, a gente está falando de 2 para 1. Então, é uma ação interessante para ficar de olho aí no semanal, caso aconteça a perda da mínima. MRV também formando aqui um padrãozinho de fundo duplo. Eu até fiquei de olho, ó, tem uma leve divergência altista, não é nada assim tão forte, mas por ser uma construtora e a gente vê o que aconteceu aí com Gafisa, Tenda, Hborn, acho que Tecnisa também, se eu não me engano. Quem sabe, né? MRV deixando um padrão desse no semanal, ó, é muito interessante para a gente ficar de olho essa semana aí. Então, exagerando um pouquinho aqui, pegando um pouco mais fora dos pontos, ó, a gente está falando também de um stop aí na faixa de 10,5%. Para o semanal, não acho tão alto assim, tão grande assim, né, esse stop. E basicamente, ó, a primeira resistência mais forte aqui, a gente está falando aí de 18%. Então, se aproxima até de um 2 para 1. E se por acaso, né, desse tudo muito certo e voltasse a testar esse topo, a gente está falando de 6 para 1. 6 para 1 no semanal aí, é bem legal, tá? Outro papel parecido com Eletrobras, né, que deixou também um candle interessante aqui no semanal, foi Pets, um papel que vinha numa tendência de alta bem legal. Desculpa, eu confundi Portobello, eu sempre confundo esses dois papéis. Mas Pets já veio numa tendência de baixa forte, tentou cair essa semana, dar continuação ao movimento, né? Confirmou o topo aqui e veio dar continuação no movimento, mas deixou esse doji, o que também pode startar aí uma possível compra. Agora, um possível repique, aliás. Agora, a questão toda a primeira resistência aqui tem 9,5% para um stop de 12. Então, assim, talvez, mesma história, talvez no diário a gente tentar achar alguma coisa. No diário, ó, o papel já fez uma divergência altista. Na sexta-feira já confirmou aliás, na quinta-feira já confirmou o fundo, ó. Basicamente já deu a primeira parcial para tirar o risco e agora o primeiro alvo é nesses 6,80. Então, apesar do semanal me chamar a atenção por causa do doji, talvez a entrada a gente teria que filtrar pelo diário se for para acontecer alguma coisa aí ao longo da semana. Via um padrão um pouco diferente do que eu costumo trazer para vocês, mas ó, fez um fundo duplo aqui no semanal, muito legal inclusive. Deu essa puxada forte para cima na semana do dia 19 de dezembro, na semana do Natal, e desde então, ó, vem corrigindo. Nessa semana deixou um candle bem forte aqui. Isso aqui seria uma estratégia um pouco mais agressiva, né? Que é o que eu costumo dizer para vocês, que é a minha intenção lá pro grupo do Discord. Mas também aqui eu vou ficar de olho principalmente aí na abertura amanhã para ver o que acontece. Tá? Um padrãozinho legal, uma estratégia muito agressiva em que o primeiro stop costuma ser bem longo. Então a gente está falando aqui, ó, um primeiro stop na faixa de 22% e tem alvos muito curtos, né? Mas o que chama atenção principalmente foi essa barra forte que aconteceu aqui. Não foi tão interessante quanto aquela do mês 7, mas ainda assim parecidas, né? E na mesma região, por isso que tem me chamado a atenção aqui. E aí eu vou ficar de olho na abertura amanhã. Cine 3, isso aqui é um papel perigoso, eu nem ia colocar na lista, mas também tá formando um fundo duplo aqui no semanal. Não tem uma divergência altista assim e também fechou perto da mínima. Mas de qualquer forma, vamos trazer aqui. Ó, tem um stop de uns 7,5%. A primeira parcial teria que romper aqui a média de 9, não é tão difícil assim, mas de qualquer forma, né, ó, 7,5%. Agora, se voltar só para testar o topo lá, ó, olha que legal, a gente tá falando aí de 4 para 1 para testar o topo anterior num padrãozinho interessante que eu gosto. Agora a gente vai entrar nas ações lá dos Estados Unidos e aí no final pego aqui as 4 ações que me mandaram lá tanto no Telegram quanto no Instagram. Beleza? Também vou comentar aí sobre
o que está acontecendo lá em Brasília, né? O que pode acontecer com essa invasão lá em Brasília agora. Bom, DraftKings aqui, para ser bem sincero, eu não sei o que que a empresa faz, talvez eu até conheça, mas não tenha ligado o nome ao código. Mas também, ó, formando um fundo no semanal aqui, deixou segundo dois dias seguido no semanal, tem um stop na faixa de 10% e ó, tem 3 para um só para testar o topo anterior. E assim, tem muito para tentar respirar aqui. Uma empresa dessa está numa região de suporte muito importante, ó. Se perder também é um abismo, por isso que a gente trabalha com stop, né? Mas me chamou muita atenção esse gráfico aí no semanal. GPS, aqui também aquela situação em que eu não costumo falar tanto com vocês no YouTube e tal, mas ó, fez um movimento legal, fundo duplo confirmado, esticou bem, talvez até tenha chegado próximo do alvo, no primeiro alvo, corrigiu nessas últimas semanas. Nessa semana testou não só o ponto rompido aqui que confirmou, né, o fundo duplo, como também a média de 21 agora servindo talvez como um suporte. E aí seria nesse padrão aqui uma compra por antecipação, né, na ativação dessa máxima da semana. E a gente está falando também de 2 para 1 ou mais de 2 para 1 só para testar o topo anterior. Quem sabe testa até a média de 200 aqui do semanal. Bem legal esse padrão. Me chamou realmente a atenção aí. Lumen Technologies. Essa também formou um fundo aqui. Tem um stop de 11%, 11 e pouquinho. Tem muito para corrigir. Isso aqui é interessante também. Tem muito para corrigir. Só tem uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Não existe, pelo menos não no Profit nesse momento, não existe um suporte nessa região. Então é simplesmente um fundo que formou no semanal e a possibilidade de uma correção a partir disso. Então, assim, não é aquela região que a gente fala, pô, se bater ali e formar um fundo, é meio que obrigação nossa entrar, né? Se tiver uma relação de risco retorno. Aqui não. Aqui é aquela operação em que a gente, pô, formou um fundo, um papel que simplesmente vem desabando. Será que entra um repiquezinho mínimo para eu conseguir pegar uma correção? É a possibilidade que eu vejo nesse papel, tá? Não é nada imperdível, não é nada assim muito interessante, mas também quis trazer para você aqui uma outra visão, né, do que eu costumo falar no YouTube. Nvidia, aqui já acho bem mais interessante, ó, testou a média de 200, formou uma correção, veio testar ó, certinho a resistência, agora voltou essa última pernada de alta, formou aqui um fundo em que se romper, ó, tem 9% de risco mais ou menos e basicamente, ó, para testar a máxima da semana do dia 12 de dezembro, a gente está falando de mais de 2 para 1. Então, Nvidia sim me chama muita atenção para essa semana. Papel bem forte para a gente ficar de olho. Peton. Não conheço essa empresa também, não importa. Eu opero o gráfico, né? Então, ó, tem aqui um fundo no semanal com uns 16,5%. Tem um caminho até que interessante. Se a gente for jogar lá para a máxima recente, a gente está falando aí quase 3 para 1 só para teste do último topo, que é uma região de resistência muito forte, um papel também que está aqui numa tendência de baixa fortíssima, mas né, já formou um padrão de reversão, não conseguiu confirmar. Quem sabe agora é a tentativa aí de subir. E é outra história, né? Se romper esses 13 dólares aqui, tem um espaço gigantesco para esse papel subir. Tesla, que estava na minha recomendação de sexta-feira para swing trade, né, pelo gráfico diário. Eu gostei muito do candle aqui que deixou nessa semana, apesar de não formar fundo, mas deixou um candle legal. É a segunda semana seguida que deixa um padrãozinho de martelo, está numa região de suporte muito importante. Se a gente jogar para o diário, ó, foi um engolfo de alta no diário, então isso aqui me interessa. Esse me interessa. Ó, a gente está falando aqui, não é pouco, tá? Deixa eu ver, uns 15,5%, mas ó, também basicamente para voltar até a média de 200 ali, que não tem tanta resistência nesse caminho todo, no semanal, no diário tem, mas são operações diferentes.
a gente está falando de 2 para 1 para testar a média de 200 por baixo. Então, aqui eu acho bem interessante, sim, para a gente acompanhar aí ao longo da semana, acima dos 118,80, que basicamente startaria tudo isso. E aí eu vou entrar então nos pedidos que vocês mandaram para mim. Faltou Vale aqui, deixa eu só colocar Vale, que faltou Vale, que me pediram também, tá? Então, vamos lá, Bradescão. Tá numa região aqui difícil assim, né? Graficamente falando, está numa região difícil. Tem esse fundo dos 14,40 que 13,40, aliás, que eu venho comentando aí com vocês ao longo das transmissões. Claro que no gráfico diário tem mais importância do que no semanal nesse momento, mas de qualquer forma, ó, foi um gráfico que confirmou o fundo na semana passada, que tinha aqui um stop na faixa aí de 12%, não conseguiu andar, quase que estopou, deu um susto aí nos comprados e tem a chance de voltar a subir. Então, no rompimento da máxima dessa semana, talvez dê esse fôlego para quem comprou já na outra semana e até, claro, uma possibilidade também para quem está de olho e quer tentar pegar o papel por esses dias, ó, 11,3 de stop mais ou menos. Não é um caminho fácil, tá? Mas na minha opinião é um ativo que está devendo muito uma correção, principalmente aqui, se a gente vê no diário, ó, depois daquele gap de baixa não conseguiu voltar, né? Eu até tentei algumas operações aqui, infelizmente não deu certo, estopei, mas eu vejo sim no semanal uma possibilidade de repique. De novo, não é nada imperdível, não tem um stop tão longo e uma vida tão fácil assim para correção, mas sim existe uma possibilidade, tá? Americanas, para mim, no diário foi sensacional, né? Tinha analisado o papel aqui, a chance do pivô de alta já deu, acho que 2 ou 3, deu acho que 3 para 1 no diário, confirmou um pivôzinho de alta no diário. No semanal, ó, também confirmou fundo na semana passada e essa semana veio encostar na média de 9. A gente precisa ver. Aqui eu já não vejo mais nada. Quem não pegou, aqui eu já não consigo ver mais nada, até porque é o seguinte, 12,70 é a primeira resistência. Então, primeiro não, já é uma resistência forte. Então a gente está falando aqui de um stop de quase 30% e o primeiro alvo, ó, tem 22%, tá? Então, na minha opinião, nada para fazer em Americanas. Pomo dormiu aqui na média de 200 do semanal, bem interessante, tá encaixotado também, né? Aqui é só ponto para acompanhamento de quem está na operação. Pelo diário, ó, está numa região de resistência, acabou que não deixou topo, que rompeu a máxima de quinta, mas de qualquer forma é uma região que quem está comprado e não fez parcial, na minha opinião, deveria começar a acompanhar um pouco mais de perto, tá? No semanal, assim, a história é a mesma, tá? Apesar de ser pontos diferentes, tá na média de 200. Se eu tivesse comprado aqui, olha que interessante que deixou, né? Lá na semana dia 12 de dezembro também, e deu uma foguetada para cima, chegou no alvo, então região de parcial, pelo menos para quem está comprado, tá? Cash, aqui não é nem assim, não é nem simples de ver. Agora, uma coisa que chama atenção tá se mantendo acima do R$ 1. Ou seja, para quem está procurando alguma compra de risco, porque o papel não está mostrando nada por enquanto. Lembrar, acumulação é um padrão de continuação. Então, se perder R$ 1, tem que estopar. O stop é 99 centavos. Isso é a única coisa mais certa que a gente tem nesse momento. Compra, acho difícil, mas entendo talvez o raciocínio de quem está buscando, já que não perdeu a região que vem acumulando. Tá? Então, se alguém se interessar aí, eu não faço, não acho que esteja assim tão claro, mas qualquer compra, o stop é 99 centavos e torcer para dar uma esticada. A primeira resistência gráfica básica, aliás, a primeira já é aqui, né? Acumulação, 1,35. Mas rompendo isso, a gente começa a falar na faixa de 1,65, 1,70. Beleza? E finalmente, então, Vale. A gente tem também o papel em tendência de alta, né? E o alvo naqueles 93,20 está chegando. Eu acho que, ó, fez pivô de alta no semanal, já fez várias correções aqui curtas e tá chegando perto de um ponto interessante, tá?
No semanal, basicamente, a gente não vê aqueles 93,20, que foi o pivôzinho de baixa do diário, mas essa região aqui, depois os 98,02 aí, e 98,11 basicamente, que é a máxima histórica do papel. Aqui eu acho que está lindo. Quem está comprado, continuar na operação. O stop para mim, muito mais pelo diário, né? Mas está abaixo dessa mínima aqui, ó, 83,70, né? Abaixo disso. E deixar subir. Não tem nada para fazer, não sei acompanhar a operação. E claro, ficar de olho quando você se aproximar entre 92 e esses 98. Assim, 98 se chegar a 98 é parcial sem dó, galera. Sem dó. Para quem me acompanha mais tempo já sabe, né? O que aconteceu quando a Vale veio testar aqui a máxima histórica em março de 2022. O que a gente falou e etc. Para quem me acompanha já sabe. Beleza? Então o papel tá bonito, tanto no semanal quanto no diário, acreditar. Bom, o vídeo já tá bem longo, 20 minutos. Mas de qualquer forma, eu quero comentar com vocês sobre essa invasão que está acontecendo lá em Brasília. Até respondi uma pergunta essa semana no Instagram falando sobre. A pergunta era justamente sobre manifestações e etc e tal. E eu sempre falo assim: a gente não tem como cravar nem nada. Agora, quando o mercado já sabe ou já é ventilado a possibilidade das coisas que podem acontecer, o mercado consegue ir se preparando para aquilo, né? Que a gente fala, já vai precificando tudo. Na minha opinião, posso estar muito errado, mas na minha opinião, essa invasão era algo que não estava muito precificado, não. Não era algo que talvez fosse fácil de prever. Quem sabe os caras mais lá que estão no meio das manifestações, pode ter certeza que tem gente que estava sabendo de tudo, mas eu acredito que isso possa dar uma bagunçada no nosso mercado amanhã. Se não for controlado, dependendo do que acontecer pro resto do dia, na minha opinião, isso pode sim dar uma bagunçada no nosso mercado, tá? Então, o que é para fazer numa situação dessa? Sinceramente, seguir o plano, como sempre. Ah, eu tô comprado para longo prazo, eu vou mexer? Claro que não, tem nada para você fazer. Ah, tô comprado no swing trade, vou estopar porque pode? Não, só vai estopar se bateu no ponto de stop. Ah, e se abriu com gap? Zera na mão, paciência. Zera com prejuízo maior, faz parte, a gente está no mercado que existe esse risco sempre. Então, não tem desespero, não tem nada para fazer a não ser seguir o plano. Tá comprado para longo prazo, permanece. Se abrir com um gap de baixa, sei lá, tiver uma graninha, fica de olho até para realizar um aporte a mais. E para quem está no swing trade, galera, segue o plano. Volto a dizer, por isso que eu tenho recomendado mais opções. A gente está num momento complicado, o mercado não está fácil. Então, opções a gente sempre vai estar livre desses gaps, que a gente nunca comprados, obviamente, né? A gente não vai perder mais do que aportou na operação. Então, assim, tomem cuidado em abertura de posições, principalmente com a mão muito pesada nesse começo de ano, até a gente entender um pouco e o mercado pegar uma direção mais técnica. Beleza? Chega de falar. Muito obrigado por ter assistido. Uma boa semana pra gente. Lembrando, amanhã às 9h50 estou ao vivo aqui no YouTube para analisar as ações para swing trade. Fui!